Bom dia, meus queridos alunos. Tá? Estamos aqui, né, de volta ao nosso trabalho, né, por videoconferência. Esse trabalho nós temos que, né, a gente tem que dar continuidade, tá? De onde paramos e a gente não esperava, assim como vocês, né, que essa pandemia fosse nos pegar, né, da forma com que nos pegou, né? Então, assim como vocês, tudo para a gente também é novidade, né? Então, assim, eu, né, como vocês sabem, não sou assim muito dado a tecnologia, mas a gente vai tentar passar para vocês alguns conteúdos, algumas coisas, né, que nós precisamos passar, tá ok? Então, assim, espero que vocês gostem, espero que agrade a vocês, tá? Porque é difícil para a gente também, né? Porque é um começo, um recomeço, aliás, né? Porque foi pego, né? Fomos pegos todos de surpresa. Mas vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre expressionismo, tá? Como vocês veem aí, nós temos algumas obras aqui do expressionismo, né? Vocês podem observar, são cores fortes, cores quentes, né? E vocês vão ver que eu vou explanando aqui para vocês, né? Cada figura, né? Cada detalhe desses quadros da época, né? Do expressionismo, tá ok? Então, assim, vamos dar continuidade à nossa aula falando do expressionismo, tá? Definição e principais características. Como vocês veem, ela foi, né, um movimento heterogêneo que se difundiu em diversos campos, tá? A maior preocupação era com a emoção do observador e com o mundo interno, tá? O autor expressa seus sentimentos através de suas composições, tá? Como vocês veem aí, o expressionismo surgiu dessa forma, tá? Naquela época, né? Então, assim, nós vamos falar de alguns expressionistas do mundo e também do Brasil, principalmente, voltado também para o Brasil, né? As definições principais características são o subjetivismo, né, como vocês estão vendo aqui, tá? Que é uma das características dessa época, tá? O logismo, tá? Que tudo isso faz composições, se resume em composições abstratas, né? São aquelas composições que nós falamos e vamos dar continuidade aqui. O movimento, ele surgiu, como ele surgiu, né? Ele desdobrou-se do início da Primeira Guerra até o final da Segunda Guerra. Tá? Desenvolveu-se com base nos estilos da arte medieval, bem como a cultura de povos antigos. O auge do movimento se deu na Alemanha, em oposição ao impressionismo, tá? Os principais percussores, né, como em todo o movimento, sempre tem aqueles principais, aquelas pessoas que, né, que começam o movimento ou que elas sejam responsáveis pelo movimento da época, tá? Então nós tivemos aqui Vincent van Gogh, né, que é um dos percussores, tá? E Paul Gauguin, tá, que é outro dos percussores, e Edvard Munch, tá? Não sei se a expressão certa se fala dessa forma, porque tudo aqui, né, são alemães, então assim, a gente tenta expressar da forma que a gente sabe, mas eu acredito que seja talvez aproximadamente assim mesmo, né? Então aqui nós vamos para o grupo que criou, né, que chamava na época Die Bürg, né, mais importante do movimento surgiu na Alemanha. Esse é um grupo, né, que foi chamado da época em que introduziu na Alemanha o expressionismo, né? Aí nós estamos dividido, o expressionismo ele está dividido em duas fases, como vocês veem, né? A primeira fase, ela foi marcada por uma visão satírica da burguesia e um forte desejo de representar emoções subjetivas, né? Então, assim, eles queriam mostrar as suas emoções, tá? E na segunda fase foi marcada pelo pessimismo e uma atitude irônica, cínica diante da sociedade, né? Então, assim, eles tiveram, né,
tentaram colocar, né, uma atitude irônica na sociedade, né? Porque aí nós temos os principais artistas e obras, tá? Dentro desses artistas que nós falamos, nós vimos, vamos começar por Edvard Munch. Ele é considerado um dos principais artistas que iniciaram o expressionismo na Alemanha. Suas composições giram em torno da vida e da morte, do amor, do medo, do ciúme e do desespero. Então vocês veem que eles são voltados pelas emoções, né? Eles retratam as emoções, né, das pessoas, tá? Então ele desenvolveu a considerada primeira obra do expressionismo, que foi o Grito. Quem já ouviu falar do Grito, né? Hoje, né, nós já há poucos anos atrás, não sei se vocês já assistiram o filme O Grito, né? E foi representado. Eu vou mostrar para vocês a seguir o que foi, talvez assim vocês vão lembrar o que foi o Grito, né? Então tá aqui a obra O Grito, né? Tá? Foi representada, passou no cinema, né? Não sei se alguém não assistiu, eu recomendo que assista. Aí o que nós vemos? As expressões, né? Expressionismo, o que significa? Expressão. O que está vendo aqui? A expressão. A expressão dele aqui é de quê? Tá tampando os ouvidos, né? Tá lá a expressão de medo, de horror, né? Vocês veem aqui, né? Aí aqui atrás, vocês veem o quê? Vocês veem que na figura, ela tem toda uma ondulação, parece que o mundo está acabando, parece que o mundo está caindo, e a pessoa está assim, não acreditando, né? Né? Como se o mundo estivesse acabando, né? Como se estivesse com medo, né? Ele estava com medo do que podia estar acontecendo. A gente não sabe, a expressão tá aqui na figura, certo? E aqui, gente, como nós falamos também, ela também representa, né, como nós falamos, as expressões. Então, ela representa aqui a morte, tá? A morte de Marat. Então, o que vocês percebem, né? Uma pessoa, não sei porquê, né, os dois estão nus, né? E provavelmente, né, não sei como é que ele morreu, mas essa imagem dessa mulher nua aqui nos remete a imaginar algumas coisas assim mais picantes, tá? Então o cara talvez não tenha aguentado e morreu. E a mulher está aqui, né? Então ele representou isso aí, tá? Então é isso. Eles tentam colocar as expressões das pessoas, né? Dentro de uma realidade, tá? Então vocês podem observar que existem, né? O porquê do expressionismo? É que eles expressam, né? A pessoa, as pessoas, né? Da forma que é do cotidiano deles, né? Da época, né? Então, vamos agora passar para Pablo Picasso. Pablo Picasso, eu acho que vocês já ouviram falar, tá? Ele destacou-se em diversas áreas das artes plásticas, tá? Suas obras podem ser divididas em várias fases de acordo com a valorização de certas cores. Nós temos a cor azul e a cor rosa, que foi mais assim representada por ele, né? Então, ele desenvolve um estilo artístico conhecido como cubismo. Vocês já devem ter visto falar cubismo. O que é o cubismo, gente? Cubismo são formas feitas em cubos, tá? Então, o artista, ele representava as figuras, né, em formas de cubos, tá? Então assim, além de cubos, né, as figuras vocês podem observar, né, eu vou passar aqui, desculpa aí, que eu estava mexendo aqui no computador. Então, o marco inicial desse período é uma obra de Les Demoiselles d'Avignon, tá? Desculpa aí se a expressão não tá muito correta, mas eu também não sou muito de falar francês. Mas é assim mesmo, tá? Então aqui, vocês veem aqui uma obra, né? Como é que essas obras são feitas, tá? Então aqui, Les Demoiselles d'Avignon, uma das obras mais conhecidas, né, pintor, tá no Museu de Arte Moderna de Nova York, né? Então é essa obra aqui. O que vocês observam nessa obra, né? Elas são feitas de formas geométricas, tá?
Então, ela valoriza, né, os cubos, né? Valoriza, você pode observar, né, que temos cubos, né, tipos, ó, aqui. Então, assim, figuras geométricas. Nós temos aqui triângulos, temos retângulos, nós temos tudo quanto é tipo de coisa dentro das, né, dentro da geometria, certo? Então, eles valorizavam essas obras, tá? Eles valorizavam a geometria, faziam seus trabalhos, faziam seus desenhos, né, suas pinturas de forma geométrica, tá certo? Então nós vamos ver aqui outra obra, Os Três Músicos. Percebam o tanto que nós temos aqui né, de geometria, né? Temos tudo quanto dentro da geometria, tudo quanto é, se você parar para imaginar, você vai ver tudo quanto é tipo de ângulo, né? Retângulo, etc, né? Quadrados, cubos e assim por diante, tá? Então essa é uma característica principalmente, né, do cubismo, tá? Que representamos aqui através de Picasso, né? Vamos ver aqui Franz Marc. Franz Marc, ele criou, né, paisagens de estilo naturalista, ele já valorizou mais as paisagens. A sua obra era de um futurismo e do cubismo, então ele tentou assim aproximar o futurismo do cubismo, tá? Então assim, ele tentou representar o mundo como o animal o vê. Cada cor adotava um significado diferente, tá? Então, vocês vão ver que Franz Marc, ele valorizou o quê? Ele, né, pintou aqui os animais que ainda não tinham sido representados em outras pinturas antigas, né? Então, você vê que vai evoluindo, né? As pessoas vão pintando, valorizando natureza, né? E aqui nós estamos valorizando o quê? Ele, através mesmo da pintura, né? Ele começou a valorizar o animal. Nós temos aqui a vaca amarela, né? Você vê cores fortes, né? Como a gente sempre viu. Aí você vê aqui traços também do cubismo, né? E traços geométricos também dentro dessa pintura, tá? E abaixo nós vemos Tirol, tá? Que é uma outra obra também, como vocês vão observar, né? Tudo que vocês veem são geometria, né? Tem muita geometria. A maioria, tá? Das figuras, das pinturas da época, eram cubistas, né? Eram pinturas que representavam as figuras geométricas, como vocês estão vendo aqui nessa obra Tirol, né? Aí vamos para Vincent van Gogh, tá? Van Gogh, ele empenhou-se em recriar a beleza dos seres humanos e da natureza através da cor, tá? Apaixonou-se pelas cores intensas e puras, sem muita variação. Pintou cerca de 80 telas com cores fortes e retorcidas. Enquanto viveu, suas obras não foram reconhecidas. Quer dizer, a maioria dos pintores, né, que a gente tem visto, eles só foram valorizados depois da sua morte. Muitos deles passaram fome, né? Como vocês sabem, passaram fome, muitos deles não foram valorizados. Na época, os pintores não eram tão considerados, a não ser aqueles que retratavam a sua majestade, né? Então aqueles ganhavam e tal. Mas aqueles pintores de rua mesmo, né? Que eram muitos, e não, na época não tinham aquele reconhecimento, né? Que deveriam ter e que hoje são famosos, porque, né, reinventaram, né, a pintura, reinventaram coisas e hoje eles estão, a gente tem na nossa história que eles foram pessoas marcantes dentro da história, né, principalmente da história da arte, tá? Então, vocês veem, como foi falado aqui, ó, atrás, que ele apaixonou por cores intensas, puras, sem muita variação, mas assim, a pintura dele, ele recriava a natureza dos seres humanos através da cor. E as pinturas retorcidas, né? Aqui, como nós vemos aqui na Noite Estrelada, as pinturas retorcidas, vocês estão vendo aqui? Então assim, ó como é que é as características, né? Pinturas retorcidas, tá? Vocês veem que a pintura dele tem movimento, né? Você observa, são pinturas com movimento, né? Aqui como fosse um vento, sei lá, uma tempestade, né? Então você percebe aqui movimentos, tá? Então essa é uma característica, né? Então essa aqui é a noite estrelada, né? Quer dizer, eu acho assim, que a nossa noite estrelada seria bem diferente, né? Mas a dele, não, a dele é bem retorcida mesmo, né? Com ventos fortes,
né? Redemoinhos aqui, algumas coisas aqui assim no céu, ele imagina isso aqui, tá? Então são cores retorcidas. E aqui também a vinha encarnada, né? Por que encarnada? Você percebe que aqui tem um vermelho muito forte, né? Assim, que destaca dentro né? Um amarelo forte, um vermelho forte. Então, assim, eles valorizavam muito as cores fortes, né? As cores intensas, né? Então, aqui nós temos essa outra obra, que é a vinha encarnada. É um local, né, que você vê, né, talvez o povo catando uvas ou alguma coisa assim, né, representando vinha, né. Então ela é encarnada. Por que é encarnada? Porque ela é forte, porque ela tem características de cores muito fortes, como foi falado anteriormente, né. Aí nós vamos remeter ao Brasil, tá? A gente remetendo ao Brasil, nós vamos ter na Semana de Arte Moderna uma das nossas maiores pintoras, né? Das nossas maiores artistas da época, que foi Anita Malfatti. Anita Malfatti, as suas obras eram marcadas por pinturas modernas, né? Em suas obras não seguia um padrão acadêmico, ela não tinha um padrão acadêmico, ela pintava da forma com que ela, né, que ela achava, que ela gostava, né? Suas principais obras foram A Estudante Russa. Aqui nós vemos A Estudante Russa, né? Vocês podem observar que, diferentemente né, apesar aqui no Brasil, ela usou, né, cores fortes também, né? E, como nós vimos, tá? Então nós temos aqui A Estudante Russa, que é uma obra de Anita Malfatti. Então ela seguiu esse padrão, né, antigo, do expressionismo também, né? Que são cores fortes, como vocês estão vendo aqui, e a expressão da pessoa, né? Nós estamos vendo aqui a expressão da mulher, né? Tá? Então vocês observam, ela está sentada, concentrada, ela está assim com um olhar, né, expresso aqui, né? Como vocês estão vendo. E aqui também nós temos aqui uma negra da época, né? Talvez provavelmente uma escrava, também pintada em cores fortes, né? Retratada em cores fortes, algumas frutas, né? Na mesa, tá? Então assim, observem, né, que também temos, né, a representação daquelas cores fortes que nós falamos anteriormente, tá? E essa obra é chamada Tropical. Depois nós vamos ver, gente, Cândido Portinari. Cândido Portinari, a proposta dele era denunciar as desigualdades da sociedade brasileira, né? Então, assim, ele, revoltado, né, na época, com as desigualdades sociais, coisas que nós temos até hoje, né, como vocês sabem, até hoje a desigualdade social ela não acabou, ainda existe e parece que cada vez fica pior. Então ela, na época, Cândido Portinari também se revoltou contra isso, né, com essas desigualdades. Por quê? O rico sempre mais rico e o pobre sempre mais pobre. Então também houve a influência nas pinturas de Cândido Portinari, no qual ele retratou, né, seu trabalho ficou conhecido internacionalmente através dos corpos humanos, utilizando sempre tons vermelhos, né, aqueles tons que nós falamos, fortes, né, vermelhos. Então, Cândido Portinari fez algumas obras aqui, como vocês veem, né? Olha, vocês observam onde está destacado as cores fortes, né, no vestido da mulher, né, aqui no azul forte aqui do céu, né? E aqui você vê as expressões, né? As expressões das pessoas. Olha aqui, ó. Olha as expressões desse menino, olha aqui dessa mulher, né, diante de um corpo, né? Provavelmente, acredito que aqui seja uma menina, uma criança, né? Parece morta, o cara é inconsolável aqui, né? E você vê as expressões das outras pessoas, né? Conforto, ou abismadas, né? E as cores fortes que nós percebemos aqui, tá? Então, é uma criança morta, né? Uma criança que está morta, e aí nós vemos, assim, as pessoas, né? Com um sentimento, né? Um sentimento muito forte, tá? E isso foi expressado aqui nessa pintura, tá? Aqui nós vemos o lavrador de café, tá? Um negro, na época escravo, provavelmente, né? Em que ele está na lavoura, né? Está lavrando, né? Café, está
preparando a terra, né? Então nós vemos aqui a expressão dele, né? E aqui você vê as cores fortes que são predominantes, né? Aqui, ó, cores fortes, vermelhas, né? As cores encarnadas que nós falamos no início do vídeo, tá? Então aqui, olha a expressão desse trabalhador, né? Um cara forte, um negro forte, e arando a terra, né? Para o trabalho diário, tá? Para o cotidiano do trabalho dele, tá? Bem, gente, então, assim, a gente, depois de conhecer vários artistas do expressionismo e suas obras, tem que fazer, dar continuidade ao trabalho, tá? Dar continuidade ao trabalho. Então, assim, nós temos aqui uma proposta, tá? Que a gente vai cobrar de vocês, tá? A releitura, a escolher uma dessas pinturas do expressionismo que você mais gostou. Então você vai escolher uma dessas pinturas, eu queria que você escolhesse qualquer uma, pode ser qualquer uma, e vai fazer uma releitura. O que seria essa releitura? Você olhar a imagem, ver a imagem e retratar essa imagem numa folha A4, tá? Pode ser uma folha A4, que eu acho que todo mundo tem uma folha branca A4 em casa, que é mais tranquilo, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar dessa forma. Você vai pegar uma folha, você vai pegar dessas pinturas e você vai transportar essa figura, né, da pintura para o papel, tá? Não é para copiar, colocar o papel em cima do desenho e copiar. Não, gente, é para você olhar a figura e colocar no papel, tá ok? E depois você vai pintar de acordo com o que você está vendo no desenho, tá ok? E esse vai ser o trabalho que vocês vão me mostrar, tá ok? Então, um bom dia para vocês e espero que tenham gostado.